Beleza, beleza, pessoal. Então vamos lá continuar aqui a nossa segunda aulinha desse nosso curso reta final para Auditor Fiscal da Receita Federal 2014. A gente vai resolver agora a nossa terceira questão aqui do módulo 1, que está tratando da parte de estruturas lógicas. Vem comigo, acompanha aí comigo o enunciado da questãozinha. Foi aplicado aí para o cargo de analista técnico administrativo do Ministério do Turismo. Provinha agora de fevereiro de 2014, a última prova então que a gente tem da ESAF que foi aplicada, beleza? E aí o enunciado que veio para eles foi esse aqui, ó. Assinale qual das proposições das opções a seguir é uma tautologia. Pessoal, então o que a gente vai ter que se lembrar? Tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. Ela é uma proposição que é sempre verdadeira. Deixa eu comentar um detalhezinho aqui com vocês. O negócio é o seguinte, esse tipo de questão não era muito comum de aparecer em provas da ESAF, beleza? Essa questão que está aqui em particular, a gente vai ver que depende da construção da tabela verdade. A gente passou durante muito tempo trabalhando com questões da ESAF sem ter que mencionar a questão de construção de tabelas verdade. Então aqui, nesse caso, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Tem algumas questões que a gente consegue às vezes sair trabalhando com alguns casos que são mais manjados de tautologia, mas esse daqui não ia ter muita saída não. A gente vai ter que pegar e fazer a construção da tabela verdade. O que vocês vão ter que se lembrar é que para fazer a construção da tabela verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o número de linhas. Estava lembrando disso aí ou não? Vem comigo, anota aqui, ó, questão do número de linhas, é sempre isso aqui, ó, número de linhas é sempre 2 elevado ao número de proposições simples que a gente tiver na sentença. Esse N que está aqui indica para mim o número de proposições simples distintas. Número de proposições simples distintas que a sentença apresentar. Então, como assim? Se eu colocar para vocês uma sentença como essa aqui, por exemplo, ó, P e Q ou R, essa sentença aqui daqui, a gente está percebendo que ela é formada por quantas proposições simples? Ó, por 3, P, Q e R. Lembrando que essas letrinhas aqui, pessoal, elas representam proposições, ok? Então, se eu tivesse que construir a tabela verdade dessa sentença aqui, por exemplo, o número de linhas que a tabela verdade dela teria seria esse, ó, 2 elevado a 3. E aí, 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, seria a construção de uma tabela com 8 linhas, ok? Perceba que na questão que apareceu aí para o pessoal do Ministério do Turismo, todas as alternativas apresentavam apenas 2 letras. Vocês têm que tomar cuidado, porque, ó, tem gente que conta essa letra aqui, e essa letra aqui como se fossem letras distintas. Então, acaba entendendo como se tivessem 3 proposições, como se fosse a P, a Q e a outra Q. E isso está errado, ok? Vocês têm que entender que aqui existem apenas 2 proposições, que são as proposições P e Q. E aí, para a gente fazer a construção, eu deixei indicado aqui para vocês, então, a letra A é a que a gente vai começar testando. Está indicado para vocês isso aqui, ó, P ou Q, então R. Na hora de fazer a construção da tabela verdade, olha aqui quantas linhas que eu deixei indicado. Ó, deixei indicada 4 linhas. Essa linha a mais que a gente está colocando aqui é uma linha que a gente coloca por nossa conta, beleza? Nessas 4 linhas, o que vocês vão ter que fazer para mim? Apresentar cada uma das possibilidades de combinações para as proposições P e Q. Então, existe a possibilidade que as proposições P e Q sejam ambas verdadeiras, de que a proposição P seja verdadeira e que a proposição Q seja falsa, que a proposição P seja falsa e a proposição Q seja verdadeira, ou ainda existe a possibilidade de que as 2 proposições sejam ao mesmo tempo falsas. Bom, nesse caso aqui, vocês estão percebendo que a gente tem mais de uma operação. A gente tem a disjunção inclusiva, representada pelo conectivo OU, e a gente tem também a condicional, que está representada pelo conectivo sim, então. Pessoal, sempre que a gente tiver mais de um conectivo, vocês vão ter que trabalhar com o que a gente coloca como ordem de precedência. Sempre que eu precisar trabalhar com proposições que tenham mais de um conectivo, vocês vão se lembrar que o primeiro conectivo que a gente deveria resolver seria o não, o segundo conectivo, o e ou então o ou, o terceiro conectivo, o sim então, e o quarto conectivo é o conectivo se e somente se. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Com relação a esses 2 carinhas aqui, o e e o ou, digamos que há uma divergência. Alguns autores entendem que o conectivo e ele teria preferência em relação ao conectivo ou. Outros entendem que eles estão, vamos dizer, no mesmo patamar. Que o e e o ou a gente resolveria simplesmente na ordem que eles aparecessem. E é assim que eu costumo trabalhar com as minhas turmas, beleza? Entendendo que o conectivo e o conectivo ou
a gente entende como se eles estivessem na mesma linha de igualdade, então, tipo, um não tem preferência sobre o outro. Nesse caso aqui, então, como a gente tem um conectivo OU e como a gente tem um conectivo SE, então, eu vou pedir para vocês entenderem que o primeiro cálculo que a gente deveria fazer seria com o conectivo OU, tanto que é esse que está indicado aqui para vocês, ó. A gente vai fazer a proposição P ou Q. Depois, a gente vai fazer o conectivo SE, então, envolvendo o resultado de P ou Q e da proposição Q. Então, vem comigo e vamos lembrar. Conectivo OU, lembra o que a gente comentou agora há pouco? O conectivo OU é aquele conectivo que pede pelo menos uma verdade. Então, nesse caso, o que a gente teria? Se eu tenho aqui na minha primeira linha verdadeiro com verdadeiro, na tabela do conectivo OU, dois verdadeiros levariam para o resultado que é verdadeiro. Verdadeiro com falso. Na tabela do conectivo OU, eu teria resultado verdadeiro. Falso com verdadeiro, na tabela do conectivo OU, eu teria um resultado verdadeiro. E na última linha, onde a gente tem falso com falso, na tabela do conectivo OU, eu teria um resultado falso. Beleza? Tá lembrado? Entre o conectivo OU e o conectivo SE, então, recebeu a preferência o conectivo OU pelo fato dele ter vindo antes do SE, então. Agora, a gente resolve a condicional. Eu vou fazer para vocês P ou Q, então Q. Confere, P ou Q está indicado para mim em qual coluna, pessoal? Na minha terceira coluna. E a minha condicional Q está representado para mim em qual coluna? Na segunda coluna. Então, vocês vão ter que ficar atentos, porque a gente comentou agora há pouco que o conectivo SE, então, ele é um conectivo que não é comutativo. Então, significa que você não pode trocar a ordem do conectivo SE, então. Se você está vendo que a ordem aqui é de P ou Q em direção a Q, você vai ter que fazer para mim da terceira coluna, que é onde eu tenho o resultado de P ou Q, em direção à segunda, que é onde eu tenho o resultado da proposição Q. Então, aqui, você teria que fazer para mim isso daqui, ó, nessa ordem, terceira, peguei o resultado aqui da terceira, tá vendo, ó, verdadeiro, numa condicional com a segunda, que está indicado aqui na proposição Q. Ó, segunda linha, você tem que pegar para mim o verdadeiro da terceira com o falso da segunda. Verdadeiro com falso. Terceira linha, você teria que pegar para mim o verdadeiro da terceira com o verdadeiro da segunda. Lembre-se que a gente está seguindo essa ordem, ó. É da terceira para a segunda. Da terceira para a segunda eu teria verdadeiro numa condicional com verdadeiro. E na última linha eu teria falso da terceira coluna com o falso da segunda coluna. Bom, lembra-se da tabela do SE, então? A gente comenta que a tabela do SE, então, é a tabelinha da Vera Fischer, sabendo que na linha dela, a linha, né, da Vera Fischer é a única linha que a gente fala que tem resultado diferente, que é o V com F, que me dá F. É a linha que eu falo com vocês, que é da Vera Fischer fantástica. Fora isso, todos os resultados a gente sabe que tem que apresentar valores V. Então aqui, repara o que acabou de acontecer. Nessa primeira linha, ou melhor, na segunda linha, a gente tem a combinação verdadeiro com falso. Esse verdadeiro com falso, pessoal, já seria suficiente para você garantir para mim que a letra A não poderia ser de forma alguma o gabarito para essa questão. Por quê? Para a gente ter uma tautologia, o combinado é que eu preciso que todos esses resultados aqui, ó, sejam verdadeiros. Como a gente teve um resultado falso, essa proposição que está aqui não é uma tautologia. Nesse caso que está aqui em particular, se você quiser deixar anotado aí, isso que está aqui, pessoal, recebe o nome de indeterminação. Isso aqui é um exemplo de indeterminação, ou também chamado de contingência. Indeterminação ou contingência, ok? Então a letra A está fora. Vem comigo e vamos dar uma olhadinha na letra B. Letra B, a proposição que apareceu foi essa que está aqui, ó. P e Q, então Q. Então tá lembrado da ordem que eu comentei? Primeiro o não, depois o E e o OU, depois o conectivo SE então, e por fim o conectivo SE somente SE. Só para chamar a atenção, eu não comentei no item anterior, né, na alternativa anterior, mas pessoal, tem gente que costuma colocar o OU aqui, ó.
entre o e e o ou, beleza? Porque vocês podem estar se questionando aí, poxa, professor, mas onde que vai entrar o conectivo ou nessa ordem de resolução? A gente costuma trabalhar com o ou como se estivesse aqui, ó, entre o e e o ou e o se então, beleza? Para essa que está aqui então, de novo, como a gente tem conectivo e tem conectivo se então, o primeiro conectivo que eu vou ter que resolver é o e, e depois eu vou resolver o conectivo se então, por conta dessa ordem que está estabelecida. Então, aqui, pessoal, só para chamar a atenção, é claro que na hora da sua prova você não precisa construir essa tabela toda novamente. Você poderia simplesmente aproveitar alguns resultados que a gente já teve aqui, ó, do exemplo anterior, e dar sequência na resolução, beleza? Aqui, para deixar mais claro para vocês, eu meio que comecei de novo a tabela, e aí a gente teria que então apresentar as possibilidades de resolução, que seriam essas, ó, VV, VF, FV e FF. Então faz comigo, lembra qual que é a ideia do conectivo E. O conectivo E, representado pelo chapeuzinho, a gente comentou que ele era o nosso conectivo exigente. O conectivo E, a gente entende que ele é o nosso conectivo exigente, porque ele não admite qualquer mentira na sua composição. Então, se eu tenho aqui verdadeiro com verdadeiro na tabela do conectivo E, a gente sabe que isso aqui vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso na tabela do conectivo E, a gente sabe que isso aqui vai dar falso. Falso com verdadeiro na tabela do conectivo E, vai dar falso. E falso com falso na tabela do conectivo E, isso aqui também vai dar falso. Beleza? A gente tem aqui então a nossa primeira, segunda e essa que está aqui então é a nossa terceira coluna. Repara que para eu fechar e identificar se a letra B está correta ou não, eu vou ter que pegar o resultado de P e Q, que está em qual coluna? Na terceira coluna, e vou ter que utilizar o resultado da proposição Q, que está em qual coluna? Na segunda. Cuidado com a ordem, pessoal. Na tabela do conectivo, sim, então é fundamental que vocês percebam a ordem. Então a gente vai ter que ficar com isso aqui, ó. O verdadeiro da terceira em direção ao verdadeiro da segunda. Verdadeiro condicional com verdadeiro. Na segunda linha, a gente vai ter o falso da segunda com o falso, desculpa, o falso da terceira com o falso da segunda. Então vai ficar falso condicional com falso. Terceira linha, você vai ter que fazer para mim o falso da terceira com o verdadeiro da segunda. Falso condicional com verdadeiro. E na última, a gente vai fazer falso condicional com falso. Falso condicional com falso. A gente vai perceber que essa que está aqui vai ser a nossa tautologia. Por quê? Lembrem-se que na tabela do conectivo, se então, que é o conectivo da setinha, a gente tem apenas um resultado diferente, que é a linha do VF, que tem que dar F. Pessoal, como aqui em nenhuma dessas quatro linhas nós tivemos VF dando nenhum VF, né? Significa então que não tem como isso aqui ser falso. Ou seja, para todas as possibilidades de combinação que eu tinha, desde o VV, passando pelo VF e o FV, até chegar ao FF, a gente percebeu que todos os resultados eram verdadeiros. Portanto, isso que está aqui caracteriza o que a gente chama de tautologia. E era isso que está aqui que a questão estava pedindo para o pessoal marcar. Então, a gente vai deixar indicado para vocês que o gabarito da nossa terceira questão foi a letra B de bola. Ok? E aí, tranquilinha essa ou não? Então, aqui, o detalhe para a prova de vocês é esse que eu comentei. Não existe necessidade, pessoal, de para cada nova alternativa, você chegar e construir uma tabela nova. Você vai aproveitar, geralmente o que você constrói na letra A, você já tem ali as colunas de P e Q, e você vai aproveitando os outros valores, né, as outras colunas que forem necessárias serem construídas, você vai construindo com base no que você já tiver aqui na sua letra A. Tranquilo? Maravilha? Vem comigo para a próxima. Olha aí, ó, questãozinha número 4. Questãozinha número 4 foi prova de analista, então foi uma provinha também de nível superior, concurso do DENIT, que a gente teve em janeiro de 2013, e a ESAF, que é a nossa banca, colocou aí uma questãozinha dizendo que a proposição composta, e aí eles jogam pra gente isso aqui, ó. Se P, então P e Q, é equivalente a uma dessas proposições que estão indicadas aqui. Pessoal, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar, nesse módulo ainda, com algumas regrinhas de equivalência para conectivo. Se então, para o conectivo, né, regra de equivalência, regra de negação. Só que o que acontece? Essa questão que está aqui, com as alternativas que foram propostas, a gente não conseguiria sair utilizando as regras que a gente tem para tentar agilizar um pouquinho o processo,
elas não seriam suficientes para que a gente conseguisse assinalar a alternativa correta aqui nesse caso. Então, o que o candidato teria que fazer? De novo, a construção de uma tabela verdade. E aí, o que a gente vai tratar nessa questão em particular? Se a gente está falando de equivalência, o que você vai fazer? Você vai pegar a proposição que está apresentada no enunciado e vai fazer a construção da tabela verdade dela, beleza? Maravilha. Depois, dentro das alternativas, a gente vai ter que observar uma proposição que encerre com os mesmos valores que a gente encontrar para essa proposição que está aqui no enunciado. Então, guarda isso. Para que as proposições sejam equivalentes, elas vão ter que encerrar, claro, desde que sejam para as mesmas combinações, elas vão ter que encerrar valores lógicos iguais. Então, como assim? Vem comigo e vamos desembolar esse negócio. Peguei a proposição que estava aí no enunciado e vamos fazer a construção dela. A tabela verdade dela, vê se está claro, é uma tabelinha que vai ter que ter de novo quantas linhas, pessoal? 4 linhas. Por quê? É sempre 2 elevado ao número de letras. Pessoal, esse 2 que está aqui embaixo, ele é fixo. Isso aqui não muda independente de qual seja a proposição. O que muda é esse expoente. Esse expoente aqui foi 2 porque a gente tem duas proposições simples, que são as proposições P e Q. Bom, então esse 4, né, o fato de eu ter montado uma tabela para vocês com 4 linhas, está justificado por conta desse cálculo que eu estou deixando indicado. E aí, sempre joga para mim as 4 combinações, que são VV, VF, FV e FF. Aí deixa eu explicar uma coisa para vocês. A ordem que vocês vão colocar para mim essas combinações não faz diferença. Se você quisesse começar colocando FF, depois FV, VV e VF, isso para mim não faria diferença alguma, ok? O que vocês têm que fazer é apresentar realmente essas 4 combinações. E aí, você vai fazer para mim aqui, ó, P e Q. O E, que é o chapeuzinho, é o nosso conectivo exigente. É um cara todo certinho, é aquele cara que não aceita uma mentirinha. Então, na primeira linha, quando eu fosse fazer verdadeiro com verdadeiro, a gente iria encontrar resultado verdadeiro. Na segunda linha, quando eu fosse fazer verdadeiro com falso, na tabela do E, o E não é o exigente, então para ele qualquer mentira é suficiente para entender que a frase é falsa. Então aqui a segunda linha seria falsa, assim como a terceira e a quarta. A terceira era FV, tem um F, vai dar F. E a quarta é um FF, tem um F, vai dar F. Ok? Maravilha. Aí vem comigo agora e vamos fazer a construção da proposição que está no enunciado. Proposição P está indicada na primeira coluna. Proposição P e Q está indicada na terceira coluna. Eu vou ter que fazer de novo uma condicional. Olha aí o conectivo deles, ó. O preferido é o conectivo sim, então, é o que aparece na maioria das provas. Então, mais uma vez, ele surge aqui pra gente. E aí a gente vai ter que fazer essa combinação que está aqui. Repara, pessoal, que é da primeira para a terceira. Então, vocês vão seguir essa ordem, ó. Vocês vão pegar para mim o resultado da primeira coluna e vão olhar em relação aos resultados da terceira coluna. Então, vem comigo. Primeira, verdadeiro, numa condicional com a terceira, que também é verdadeiro. Segunda linha, eu vou ter que pegar o resultado da primeira, que é verdadeiro, e vou ter que fazer numa condicional com o resultado da terceira, que é falso. Terceira linha, pega para mim o resultado da primeira, que foi falso, e a gente vai fazer uma condicional dele com o resultado da terceira, que também foi falso. E na última linha, a gente pega o resultado da primeira, que foi falso, e leva para o resultado da terceira, que também foi falso. Beleza. Tabela do conectivo sim, então, qual que é o combinado? O combinado é, se tiver pelo menos uma parte falsa, conectivo sim, então, se a gente tiver a linha do VF, a gente sabe que o resultado vai dar falso. Então, na tabela do sim, então, 2 verdadeiros me levam para um resultado verdadeiro, um verdadeiro com falso vai dar falso, 2 falsos me levam para um resultado verdadeiro e 2 falsos me levam para um resultado verdadeiro. Ok, o que a gente está tentando fazer aqui, pessoal? A gente está tentando encontrar uma proposição que seja equivalente a essa que está aqui. Então, agora, a gente vai ter que se concentrar no seguinte. Se eu tenho essas combinações aqui, é isso que eu preciso que vocês fiquem atentos. Ó. O verdadeiro com verdadeiro, para essa minha proposição, deu o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com falso, deu falso. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. E falso com falso também vai dar verdadeiro. Significa, então, que dentro das alternativas, a gente vai ter que encontrar agora alguma proposição
que para as mesmas combinações gere exatamente os mesmos resultados. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, para a letra A ser equivalente à que eu estou montando aqui, o VV da letra A vai ter que me levar para um resultado também o quê? Verdadeiro. O VF da letra A vai ter que me levar para um resultado falso. Se porventura tiver alguma combinação que não bata, é sinal de que aquela alternativa não é equivalente à proposição que foi apresentada no enunciado. Tranquilo? Então vem comigo, a gente está tentando chegar nisso que está aqui então, ó, em V, F, V e V. Aí confere. Bom, aqui as nossas combinações são essas, VV, VF, FV e FF. Essa alternativa que eu coloquei para vocês aqui, ó, P ou Q, é o que deveria estar lá na letra A, ok? É o que está marcando para vocês lá na letra A. Então confere comigo. Na letra A, a gente tem o conectivo OU. Qual que é a característica do conectivo OU? O conectivo OU é aquele cara que precisa de pelo menos uma verdade. É o meu conectivo aboubalhado, lembra? É aquele que eu falei que ele aceita qualquer coisa. Você pode mentir, 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 mas ele precisa ter pelo menos uma verdade para ser feliz. Então aqui, olha a primeira linha. Verdadeiro com verdadeiro, na tabela do conectivo OU, isso aqui vai me levar para um resultado que é verdadeiro. Olha a segunda linha. Verdadeiro com falso. Na tabela do conectivo OU vai dar o quê? Verdadeiro. Opa, a letra A já está descartada. Poxa, professor, mas por que você descartou a letra A? Porque olha para cá. Primeira linha, V com V, deu V. Ok, eu precisava que desse isso mesmo, ó, deu verdadeiro. Agora, na segunda linha, o V com F, aqui também deu V. Enquanto eu precisava que o resultado desse o quê? F. Então significa, e aí pode ficar tranquilo, que a letra A não é a nossa alternativa correta. Vem comigo para a letra B. Letra B, eu tenho aqui o conectivo E. Letra B é que está indicado aqui como P e Q, ok? Letra B, tem o conectivo exigente. O conectivo E não admite qualquer parte falsa na frase. Então, confere comigo. Verdadeiro da primeira com o verdadeiro da segunda vai me levar para qual resultado no conectivo E? Com certeza, resultado verdadeiro. Vem comigo para a segunda linha e repara o que vai acontecer. Verdadeiro com falso na tabela do E me leva para um resultado que é o quê? Falso. Maravilha. Por enquanto está batendo um V, um F. Agora confere comigo a terceira combinação. Eu teria falso condicional com verdadeiro. Só que na tabela do conectivo exigente, o falso com verdadeiro me leva para um resultado que é o quê? Falso. Então pronto. Foi-se embora a letra B. Essa alternativa P e Q não é o gabarito para a questão, porque eu deveria apresentar como resultado na última coluna VF, V, VV. Na letra B a gente tem isso, ó, VF, F. Então tá fora. Confere comigo a letra C. Letra C está indicando para vocês a proposição P simplesmente. Essa que está aqui é a alternativa C, ok? Pô, pessoal, não sabia como que eu ia conferir se a letra C estava certa ou não? A letra C é bem tranquila, pessoal. Ela não é a proposição P. A proposição P está aqui, ó. Ela apresenta para mim resultados V, V, F e F. Então significa que a letra C também está o quê? Está fora, porque ó, tinha que dar V, F. A segunda já está errada, beleza? Então aqui, ó, foi-se embora a letra C. Bom, muita gente às vezes resolve essa questão que está aqui meio que por exclusão. Você poderia partir, por exemplo, para o cálculo aqui da letra E, que está indicando a proposição Q para vocês. Está vendo aqui, ó? A letra Q é o que estava indicado lá na letra E. Então aqui, confere comigo o que teria que estar como resultado lá na proposição Q. Era o V, F, V e F. A proposição Q é essa, ó. V, F, V, F. Isso aqui, digamos que bateu na trave, né? V, F, V, mas na última deu errado. Então a letra E está fora. Então, por exclusão, a gente já viu que o nosso gabarito correto vai ter que ser qual? Vai ter que ser a letra D de dado. Tranquilo? Que é que está aqui, ó, como não P ou Q. A letra D a gente vai ver que vai ser a nossa alternativa correta. Mas aí, como que a gente faria para montar a letra D? A letra D, repara que ela tem duas operações, ó. Ela tem o não e tem o ou. Então, você deveria começar fazendo para mim primeiro a negação de P. Então, por isso que eu deixei indicado para vocês aqui, ó, a negação de P. Ok? Faz comigo a negação de P. Se a P, pessoal, é V, V
F, a negação de P vai ter que ficar como? F, V e V. Negação de P, lembra que a negação o não é aquele carinha que tem o poder de mudar uma história. Ele muda completamente o sentido. Se eu tinha V, F, a negação de P vai passar a ser F, V e V. Ok, só que lembra o que a gente está tentando conferir? Se a letra D está como correta. A letra D eu deveria apresentar para vocês a negação de P ou Q. Então confere, a negação de P está na nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. E aí eu teria que fazer um ou com a proposição Q, que está indicada lá na nossa segunda coluna. Então confere comigo, ó, sexta no ou com a segunda. Se eu fosse pegar os resultados da sexta coluna, deixa eu destacar aqui para vocês, ó. O resultado da sexta coluna está aqui, ó, FF, VV. O resultado da segunda coluna está aqui. Então você vai olhar para essas duas que estão em destaque aqui de azul. O que a gente deveria fazer? Ó, eu deveria fazer F ou V. Tá entendido? Ó, F da sexta com o V da segunda. Terceira linha, eu teria que fazer quem? F ou F. Quarta linha, eu deveria fazer V ou V. E na quarta linha, desculpa, na terceira linha, né? Eu fiz V ou V, e na quarta linha eu deveria fazer V ou F. Na tabela do conectivo ou, o combinado é, se eu tiver pelo menos uma parte verdadeira, fica tudo verdadeiro. Então confere, ó, F ou V ia dar verdadeiro. F ou F, na tabela do ou só não dá para ter isso, ó. O conectivo ou pede pelo menos uma verdade, pessoal. Se não tiver nenhuma, aí não adianta. Na terceira linha a gente já volta a ter o que interessa para o cara, ó. Eu tenho aqui duas verdades e na quarta linha também eu tenho pelo menos uma verdade. Então agora sim, você vai ver, ó, que aqui o que está indicado na letra D bate exatamente com o que estava indicado lá no enunciado. Brunão, de onde que veio esse VF, VV mesmo, cara? Veio daqui, ó, do que a gente viu, que era a proposição que ele queria e que estava indicado lá no enunciado da questão, ok? Então, agora sim, o nosso gabarito, então, está indicado para vocês na letra D de dado. Essa proposição que está aqui é a proposição equivalente à que foi apresentada, ok? Beleza, vamos fazer a última questãozinha dessa aula? Vem comigo. É a questão número 5, que é uma questão parecida com essa, beleza? Foi prova aí para o cargo de assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Foi uma provinha aplicada aí em outubro de 2012, é uma provinha de nível médio, né? A galera do ATA. E aí veio com um enunciado bem semelhante, pedindo para identificar qual que era a proposição que seria equivalente a essa que está aqui, ó. PI. Se P, então o quê? Tranquilo? Vem comigo, tabelinha está aqui de novo no mesmo esquema, ó. A tabelinha teria que ter de novo 4 linhas, porque são duas proposições simples. Você deveria apresentar para mim as 4 combinações possíveis, independentemente de qual fosse a ordem que você deveria colocar. VV, VF, FV e FF. Da ordem que foi estabelecida como ordem de precedência, a gente teria que começar resolvendo aqui o conectivo sim então, até porque ele estava indicado dentro de parênteses, beleza? Vocês vão se lembrar que aí aqui nesse caso, Brunão, você não falou para mim que eu tinha que começar resolvendo o E? Entre o E e o se então, não era para eu começar resolvendo o E? Aí nesse caso aqui, pessoal, a gente faz como lá na matemática. Quem manda é quem? Os parênteses. Então a gente começa resolvendo aqui a condicional. Confere comigo. Se P então o quê? É uma condicional da primeira com a segunda coluna. Na tabela do se então, o que dá quando a gente tem dois verdadeiros? Verdadeiro com verdadeiro, na tabela do se então dá verdadeiro. Verdadeiro com falso, na tabela do se então dá falso. Falso com verdadeiro, na tabela do se então dá verdadeiro. E falso com falso, na tabela do se então dá verdadeiro. Lembre-se que a gente viu na nossa primeira aula que a única linha diferente numa tabelinha do conectivo se então é a linha em que o VF me leva para um resultado que é falso. Fora isso, todas as combinações são V. Beleza. Vem comigo agora e vamos dar conta aqui do conectivo E. Conectivo E, ele está fazendo nesse caso a conjunção da primeira com a nossa terceira coluna, tudo bem? Primeira, segunda, essa aqui vai ser a nossa terceira coluna. Conectivo E é o nosso conectivo exigente. É um cara que não aceita qualquer mentira na vida dele, pessoal. Então vamos lá. Pega comigo a primeira.
e pega comigo a terceira. Onde você observar mentira, você vai deixar indicado para mim que o resultado vai ser falso. Então vem comigo. Primeira linha, V com V. V com V deu V. Maravilha. Segunda linha, verdadeiro com o quê? Com falso. O nosso conectivo não é o exigente? Então para ele acabou o mundo aqui, ó. Tem uma mentira, para ele ficou tudo falso. Terceira linha, falso com verdadeiro. Não é o exigente? Tem uma mentira, ficou tudo falso. E a mesma coisa na quarta linha, é falso com verdadeiro. Como é o conectivo exigente, ficou tudo falso. Então, assim como a gente fez para a questão anterior, como aqui a gente está procurando uma proposição que seja equivalente a essa, a gente vai ter que encontrar dentro das alternativas alguma que me apresente exatamente essa ordem que está aqui para essas combinações, ó. V, F, F, F. Confere comigo. VV, VF, FV e FF. Olha para cá. Conectivo ou, ele pede pelo menos uma verdade. Verdadeiro da P com o Q? Verdadeiro da verdadeiro. Verdadeiro da P com falso da Q vai me levar para um resultado que é verdadeiro. Então, opa, letra A já foi embora. P ou Q, pessoal, era a alternativa A. Eu já posso te garantir que ela está errada, porque para a combinação VF, o correto seria a gente encontrar resultado verdadeiro, o correto seria a gente encontrar resultado falso, enquanto o que a gente encontrou foi o verdadeiro. Então a letra A pode se despedir dela, está fora. Testa comigo a letra B, que tem aqui a indicação da não P. A B, que tem a não P, ela pede para a gente fazer isso aqui então, ó. Você vai pegar a coluna da P e vai negar esse resultado para mim. Então você vai deixar indicado para mim que na letra B, a ordem seria FF, V, V, o que também nos leva para um resultado errado. A combinação que a gente está querendo encontrar já tinha que começar com o verdadeiro, enquanto a letra B já ia indicar começando com falso. Então tá fora. Letra C. Letra C tem a indicação da proposição P como gabarito. Só que a proposição P, ela segue essa ordem. VV, FF. Proposição P é simplesmente repetir o que está indicado aqui nessa coluna, ó. Tá fora. A gente tem que encontrar resultado VVFF, desculpa, a gente teria que encontrar resultado VF, FF, ficou errado por conta dessa linha que está aqui. Bateu na trave, mas não adianta. Aí vem comigo para a letra D, que tem a negação de quê? Negação de quê? Basta você olhar para a coluna de Q e trocar todos os valores. Se a Q era VF, VF, a negação de Q vai ser FV, FV. Repara que também já não bate desde a primeira, né? Ó, tinha que dar verdadeiro, a gente já encontrou o resultado falso, então tá fora. Por exclusão, vocês iam ver que a alternativa correta seria a letra E, o VV dá V, o E é o exigente, VV dá V, V com F dá F, F com V dá F, e F com F dá F. Então, vocês estão vendo que bateu exatamente todos os valores. Então, se todos esses valores são equivalentes, significa que a proposição que estava apresentada no enunciado deveria ser equivalente a essa que está aqui, ó, era a P e Q, que estava indicado lá na letra E. Letra E foi o gabarito, então, para essa questãozinha. E aí, com isso, a gente vai dando por encerrado mais essa aulinha. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Aqui, pessoal, é uma questão também de observação e de um pouquinho de maldade. Tem muita gente que já mata essas questões aqui, até muito direto, porque tipo, Bruno, eu olhei, cara, vi que o resultado aqui, ó, VFFF, era igual da tabela do conectivo E. Então eu já nem pensei, fui direto e olhei a letra E. Pode ir por esse caminho? Pode ir por esse caminho. Tem só que dar uma conferida, porque às vezes não basta a presença do E, né? Às vezes eu coloco um não P, I, não Q, não é o fato de ser o E. É o fato de que aqui realmente foi só apenas a proposição P e Q. Mas o que vocês conseguiriam observar para agilizar o processo de vocês, é claro que é sempre bem-vindo, não é mesmo? Então a gente encerra aqui agora a nossa segunda aulinha. Daqui a pouco a gente volta trabalhando as questõezinhas mais recentes que a gente tem do ESAF. Tudo de bom para vocês. Até mais. Valeu!